Boa tarde, aluno Zoa! Vocês estão bom? Boa tarde, galera. E aí, moçada, como estão as coisas? Feliz dia do estudante para vocês, parabéns pelo dia de vocês, né? Hoje, era para assustar mesmo, para acordar. Parabéns pelo dia de vocês, viu? Galera guerreira aí na luta, nesse país aí, né, que não valoriza vocês, não valoriza a gente, né? Vocês estão aí se mantendo fortes, buscando a independência de vocês, buscando fazer desse país um lugar melhor, e principalmente para vocês que são estudantes, para se formar professores, né? A profissão mais nobre que existe no mundo é a de professor, né? A gente ensina a profissão de todos os outros, né? Então, parabéns demais para vocês, viu? Feliz dia do estudante. Ah, tem ter feliz. Não, dia do estudante, qual que é o presente do estudante? A aula, né? Mais aula, né? Isso não? Olha, eu também concordo que deveria ser feriado, viu? Mas vocês têm que pedir isso para a reitoria, porque se a reitoria tivesse previsto no calendário acadêmico, né, que hoje é feriado, aí daria certo, mas ela não previu, eu não lembrei, né? Aí não deu para cancelar a aula não, viu? Não, eu cancelava a aula de boa para vocês poder curtir. Ponto, ganhar ponto. Ai, ganhar ponto, gente. Na prova vocês ganham. Na prova tem 10 pontos para vocês ganhar. Bom, vamos lá, né? Vamos ver quem tá aqui. Boa tarde, Eliana, Caroline. Boa tarde, Isabel, Besna, Marcione, Fernando. Tarde, Janiele, Bruna, Evando, Jason. Boa tarde, Luísa, Otávio, Nabi, Kessiane. Boa tarde, Leandro, Leonesa, Jeová, Gabriela, Elton, Isabelle, Vitória, a outra Gabriela, Eduarda, Dalvinha, Bábia, Julie, Demerson e Emerson, é isso? Vocês estão escondidos aqui, mas eu acho que isso. Não tá mostrando todo mundo aqui, não. Aí, sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa última aula de Zoologia de Invertebrados 2. Né, hoje é a nossa última aula teórica, né, que acabou a disciplina não, tá, gente? Ainda tem prova, ainda tem trabalho, ainda tem revisão de nota, né? É que acabou a disciplina não, viu? Mas é a nossa última aula. Tenho certeza que vocês já estavam enjoados de mim. Já tá doido para essa disciplina acabar, não aguenta mais ver minha cara. Então hoje é dia de comemorar 2 vezes, né? Bom, sejam todos vocês bem-vindos. Eu vou colocar aqui no chat os links, tá? Formulário, para acessar os slides, né? Para quem estiver tendo dificuldade, e o livro, ok? É possível que ninguém pegou o livro, né? Mas eu deixo o livro aí, porque às vezes a pessoa quer acompanhar, né? Quer abrir o livro, quer dar uma olhada. Pode também pegar, ok? Show de bola. Bem-vinda, Daiane. Pronto, galera. Então vamos lá, né? Vamos começar. Deixa eu pegar minhas coisas aqui. Nossa, tem mais gente chegando. Bom, galera, então, como eu disse, essa é a nossa última aula, né, da disciplina. Nós vamos encerrar nessa aula o assunto sobre artrópoda. Gente, eu estou gravando, né? A gente vai encerrar o assunto sobre artrópoda, nós vamos fechar com filogenia. Então, vocês estão vendo que a gente está atrasado, né? A gente atrasou na disciplina, sempre atrasa essa disciplina Invertebrados 2, sempre atrasa, é muita coisa, é muita semana universitária, feriado,
ixi, sempre tem vários problemas, a disciplina atrasa, e a gente não vai conseguir fechar o conteúdo, né? Vai ficar faltando equinodermados. Na outra vez que eu dei essa disciplina também foi a mesma coisa, mas não se preocupem, tá? Ou eu vou gravar uma videoaula de equinodermatos para postar para vocês, muito pouco provável, ou então a gente vai jogar para o semestre que vem, para acordados, tá? Igual eu fiz na disciplina passada, eu joguei para acordados, deu tudo certo, foi até acho que mais proveitoso, por conta da relação filogenética, né? Mas vocês não vão ficar sem o conteúdo, não, tá? Só não vai dar para apresentar nessa disciplina porque já acabou o nosso tempo, tá? Não tem jeito mais. Eu não vou marcar aula extra porque eu não tenho tempo, vocês também provavelmente não têm tempo, então, assim, não vou fazer isso, não. Ah, ou eu gravo uma videoaula ou eu passo para a próxima disciplina, é mais provável eu passar para a próxima disciplina, tá ok? Mas vocês vão ver, em algum momento vocês vão ver, tá? Podem ficar tranquilos. Mas o mais importante que eu acho é a gente finalizar o conteúdo sobre artrópoda, para não ficar essa ponta solta, certo? E a gente vai ver na aula de hoje que a gente era para ter visto na aula passada, que é sobre a filogenia, certo? Então, antes da nossa aula começar, eu já quero, assim, avisar, né, gente, que essa aula, vocês já estão acostumados, né? Essa aula é muito nome, certo? É muito bicho, é muita forma, é muita estrutura, é muita coisa. Eu já aviso, né? Então, respira fundo, pega aquele travesseiro que você tem desde criança, bota aí do seu lado, pede a mãe para segurar a sua mão, ou o pai, ou a irmã, né? Respira fundo e vamos com fé. Agora, como eu disse em todas as aulas anteriores, não é necessário de forma nenhuma que vocês decorem nenhum dos nomes todos que eu falo aqui, né? Então, na aula passada nós falamos sobre morfologia e classificação, aí vocês viram trocentos mil nomes, né? Então, não precisa decorar aqueles nomes, certo? Na mesma coisa na aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos ver os bichos. Então, na aula passada nós vimos as estruturas, nessa aula nós vamos ver os bichos. Então, não precisa decorar o nome de todos os bichos que eu vou mostrar, tá bom, gente? Para isso, o Google tá aí, e vocês podem pesquisar no Google, no livro, no caderno de vocês, quantas vezes for necessário. Até a prova é de consulta, né? Então, não precisa de forma nenhuma decorar nome nenhum, certo? O objetivo mas não tem como também eu dar essa aula sem falar os nomes, certo, gente? Porque o nome faz parte da coisa. Então, tem que ter os nomes, certo? Então, aí, pega aí a minha dica do travesseirinho, do bichinho de pelúcia, né? Porque vocês vão ficar tristes ao longo da aula, vocês vão ficar desesperados, alguns vão ter ataque de pânico. Então, assim, pega uma coisa que te dê conforto, deixa aí do lado para você poder abraçar, porque é muita coisa mesmo. Agora, qual que é o objetivo principal dessa aula? Tá? Então, já vou falar, eu sempre falo, né? Para vocês já manterem na cabeça. Mas o objetivo principal dessa aula é vocês entenderem como que se utiliza todas aquelas estruturas que a gente estudou nas aulas passadas para poder identificar, diferenciar e classificar, né, categorizar sistematicamente os artrópodes, certo? Então, nós vamos ver na aula de hoje vários grupos de artrópodes. Eu não vou mostrar todos, mesmo assim é muitos bichos, mas eu vou mostrar os principais e vocês vão entender como que eles são classificados e diferenciados baseados no que a gente estudou até agora, né? Nas estruturas morfológicas, diagnósticas, apomórficas, de interesse taxonômico, tá? Então é isso. Então, o mais importante é esse, é a sua capacidade, você vai trabalhar nessa aula, a sua capacidade de observar um artrópode ou vários artrópodes e conseguir diferenciar entre eles, né, identificar eles e diferenciar entre eles, baseado no que você estudou até agora, tá bom? Então, essa aula é a cereja do bolo.
enquanto a gente veio lá nas últimas 3 aulas, a gente veio estudando, né, gradativamente toda a morfologia, anatomia, fisiologia, né, morfologia geral dos artrópodes. Nessa aula nós vamos pegar essas coisas que a gente estudou e vai olhar os bichos e falar, ah, esse bicho é diferente desse porque ele tem isso, isso e aquilo, esse bicho é diferente daquele porque ele tem isso, isso e aquilo, eu posso juntar esses dois aqui porque eles têm isso e isso, tá? Então, é isso que eu quero que vocês exercitem. E ao mesmo tempo que a gente vai fazer essa sistemática, né, essa taxonomia aqui didática, a gente também vai aprender sobre evolução e classificação dos artrópodes baseado nessa sistematização, tá? Então, nós vamos estudar filogenia, daí o nome da aula, né, filogenia, nós vamos estudar filogenia dos artrópodes, entendendo como que o compartilhamento, né, e a diferença de forma e de função entre eles pode ser utilizado para a gente inferir sobre evolução desses bichos, né, sobre a história evolutiva deles, ok? Então parece muita coisa, mas não é, né, pelo menos de objetivos, mas de nomes, tá bom? Então eu quero que vocês prestem muita atenção na aula, e eu quero que vocês prestem atenção para vocês escutarem quando eu falar assim, ó, gente, ó, isso aqui vocês precisam entender, tá? Então, de vez em quando, eu vou dar uma chamada, ó, gente, presta atenção nisso aqui, porque tem coisas que são mais importantes para vocês como professores, né? E tem coisas que são menos. Então, eu vou chamar atenção para as coisas que são mais importantes, para vocês não ficarem perdidos, ok? E para facilitar a sistematização do conteúdo, né, para vocês não ficarem muito perdidos aí na sopa, né, de artrópodes, a gente vai construir junto, né, enquanto a gente estiver trabalhando a aula, a gente vai construir junto a filogenia dos artrópodes, tá? Então, nessa aula, assim como nas outras, eu preciso que vocês peguem, né, aqueles materiais super caros e difíceis que eu pedi para vocês arrumarem para essa disciplina, que é uma folha de papel em branco, certo? Um lápis e uma borracha, tá? Ou igual o meu, o lápis que já vem com a borracha, né? Melhor ainda, tá bom? Então, peguem essas coisas para vocês fazerem as suas anotações, mas é lógico, né, gente? Quem quiser pegar o lápis de colorir, a canetinha, o marcador permanente, o lápis aquarelável, a tinta, o pincel, e todas aquelas coisas bonitas que vocês gostam de estudar, pode pegar também, tá? Mas o basicão aqui é o nosso folha, o lápis e borracha, tá bom? Então, esse é o material que vocês vão usar, mas eu acho que eu não vou fazer aqui, eu acho que eu não vou fazer no lápis, porque como é muito nome, eu acho que eu vou escrever no PowerPoint, no Paint e projetar, tá? Para vocês verem. Porque a minha letra é horrível e esse papel vai ficar muito pequeno, ainda vai dar reflexo. Eu acho que vocês não vão conseguir enxergar, igual da aula passada, né? Tava difícil de ler lá o que eu estava escrevendo. Então, eu vou tentar fazer com o Paint, aí eu projeto aqui e vocês vão acompanhando e fazendo aí à mão, tá? Mas quem quiser fazer no Paint também pode fazer, porque tem gente que não tá acompanhando a aula no celular, né? Eu não quero excluir ninguém. Então, dá para fazer pelo papel. Se a gente tivesse na sala de aula, eu ia fazer no quadro. Mas aqui eu não tenho quadro, não. Eu pedi minha esposa para escrever na parede, ela não deixou. Então, vocês escrevem aí no papel. Então, vamos lá. O quadro que eu tenho é só esse aqui, ó. Ele é muito pequenininho, né? Não vou conseguir escrever nesse aqui, não. Tá bom? Então, pronto. Então, vocês anotem no papel, tá? Vocês deixem o papel de vocês assim. E aí eu vou indicando como que vocês vão escrever para ficar bonitinho, tá? E façam de lápis, porque vai ter que desmanchar muita coisa às vezes, tá? Porque... Bom, gente, para a aula funcionar e ela ser pedagogicamente aproveitável, é importante que vocês participem, certo? Então, se eu ficar aqui só falando sozinho e dando todas as respostas, vocês não vão aprender direito, tá bom? Vai ser mais difícil para vocês aprenderem. Então, eu peço, por favor, que vocês encarecidamente participem da aula, certo? Seja pelo chat, se quiser abrir o microfone para falar, pode.
Pode falar, tá? Se quiser abrir a câmera para aparecer e falar, pode também, só confere aí se você, né, se você tá com todas as roupas, né? Não tem ninguém passando sem roupa atrás do seu, alguma coisa do gênero, né? Mas pode abrir também, tá? Não tem problema se você tá assanhada. Eu adoro falar assanhado. Não tem problema se você está assanhado ou assanhado. Eu já contei para vocês a história do assanhado, né? Mas não pode aparecer, tá bom? Ai, ai. Então tá. Então vamos lá, certo, gente? Ó, gente, a Valcleice está perguntando se está cortando. Tá cortando aí para vocês, gente? Tá ruim a internet? Tá cortando? Tá, vamos vendo, tá? Se tiver muito ruim, aí pode ser a minha internet, pode ser a de vocês. Eu vou pedir a minha esposa para desligar os Netflix da vida, tá? Aí vou mandar aqui uma mensagem para ela desligar. Enquanto eu vou mandando a mensagem aqui para minha esposa, vocês peguem aí, tá? O papel, as outras coisas. Vou só ajeitar aqui, tá? Minhas coisas. Ah, então deve ser, viu? Tem outras pessoas aí que tá com problema também, viu, Valcris? A gente vai vendo aqui o que faz, tá bom, minha filha? Me perdoa aí, eu vou fazer o melhor desse lado. Tá bom, gente, então vamos lá, né? Antes que a gente já atrasou bastante aqui. Ó, então, o que nós vamos montar nessa aula é esse cladograma aqui, ó. Tá vendo? Já botei ele aqui, já botei como spoiler, botei aqui de cara, BCC, não vou colocar não, que eu vou assustar os meninos. Mas não assusta não, porque daqui vocês vão ver que é muito simples, tá? No final da aula vocês vão olhar isso aqui e vão ver que na verdade, uma das figuras mais bonitas que já foi criada na história da biologia, né? Que é a filogenia dos artrópodes. Eu acho que esse aqui está um pouco desatualizado, mas tá bom, né? A gente releva, porque ele é bonito, ele é colorido, tem bastante desenho, então eu gosto dele, tá? Mas ele está um pouquinho desatualizado. Mas a gente vai aprender a fazer esse cladograma, tá? Bom, o cladograma que a gente vai produzir na aula, ele não tem intenção de ser um cladograma fiel à filogenia atual, certo? Então vai ter coisa que não vai estar igual o livro ou um artigo, alguma coisa, porque o objetivo do cladograma que a gente vai construir é de ser um cladograma didático, para ensinar vocês sobre filogenia de artrópodes, tá bom? Então, meu objetivo não é ser fiel com essa. É lógico que eu não vou viajar na batatinha, né? Eu não vou ensinar nenhuma mentira, nada errado para vocês. Mas a gente pode ter algum desvio em relação ao cladograma mais atual, tá bom? Até porque a filogenia dos artrópodes muda muito, todo ano, às vezes 2 vezes por ano, a gente tem uma atualização da filogenia. Então, pode ser que não seja, tá? Exatamente. A filogenia que eu estou me baseando é a filogenia do livro do livro, peraí, é a filogenia do Edcombe, que é essa daqui, ó. Esse é o cladograma mais atual, mas ele é feio, tá vendo? Ele não tem desenho. Eu não gosto de coisa que não tem desenho. Então aqui vocês veem, ele é muito feio. Então esse é o cladograma atual, eu posso até passar para vocês depois. Mas é nele que eu estou me pautando, tá bom? Bom, então vamos lá, sem mais delongas. Beleza, então nós vamos entender. Uma coisa vocês já sabem, né? Então já dá para vocês, quem o aluno usou o observador, já conseguiu ver aqui nesse cladograma uma coisa que vocês já sabem, que é a filogenia dos 4 subfilos, né? Então vocês já viram aqui, ó, que de marrom, até colori, ó a dica. De marrom tá os quelicerados. Então aqui, ó, se você procurar as barrinhas marrons, você vai ver onde que está localizados os quelicerados. De rosa tá os miriápodes. De azul, aí eu pus só azul, mas é o azul, verde e o laranjado estão os crustáceos. E isso aqui não é aquela não, tá, gente? É entre aspas, né? Porque crustáceo é parafilético.
E aqui de vermelho estão os hexápodes, né? Então já deu para você ter uma noção que esse é o cladograma que é exatamente igual a esse cladograma aqui que vocês já estudaram, né? Que é o cladograma geral dos artrópodes, aquele que eu falei para vocês imprimirem e colarem na cabeceira da cama para vocês darem uma olhada todo dia antes de dormir, porque é no sono que a memória guarda as coisas, né? Então antes de dormir você dá uma olhada aí, né? No cladograma. Certo? Então, esse é aquele que vocês já sabem de cor. O que a gente vai aprender agora são os ramos que tem dentro daqueles 4 ramos, certo? Então, beleza. Então, nós vamos seguir a ordem que a gente tem seguido desde então, para vocês não ficarem com a cabeça muito desmiolada. Então, nós vamos seguir quelicerados, miriápodes, crustáceos e, por último, hexápodes, ok? Então, vamos começar com quelicerata. Beleza. Então, aqui vocês estão vendo em volta de mim os principais grupos de quelicerado, certo? Então, são os principais representantes desse grupo que é chamado de quelicerata. Você pensar que até então, quem a gente tinha visto que era quelicerata, né? Aranha e escorpião, né? Praticamente a gente só tinha falado de aranha e escorpião, porque a gente estudou eles, né? Como modelo, né? Então, a aranha está aqui, ó, certo? Ó. A aranha está aqui e o escorpião está aqui, ok? Então, a gente tem, ó, aranha, escorpião. Além da aranha e do escorpião, existem outros animais que são considerados como quelicerados. Vamos dar uma olhada quem são eles, ó. Aqui tem o escorpião vinagre, ó, certo? Aqui é a aranha do mar. Aqui é o límulo, ó, tô colocando minha mão porque ficou meio escuro, né, ó. Aqui o límulo, certo? Aqui o pseudo-escorpião. Aqui a aranha camelo, ó. Aranha camelo, o pilião e o carrapato. E a aranha-chicote, certo? Então, são vários animais que estão aí agrupados dentro desse subfilo chamado de quelicerata. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder entender esses animais? A gente tem que pensar numa classificação, ou seja, nós vamos tentar agrupar esses animais em grupos maiores, né? Então, aqui são as ordens, né? Cada um aqui representa uma ordem, e aí nós vamos agrupar essas ordens para formar classes, superordens, né? Vai variar um pouco, mas para formar grupos maiores, certo? Agrupamentos maiores. Ok? Então a gente vai começar pelo animal, pelo quelicerado mais clássico, né? Que é a aranha. Ok? Então, na folhinha de vocês, aí, ó, na folhinha de vocês, vocês vão começar lá em cima escrevendo o grupo das aranhas, tá? Que é esse aqui, ó. O grupo Araneae, faltou um E, certo? Então, vocês vão começar escrevendo aí em cima o grupo das aranhas. Vou escrever aqui no papel, para vocês verem como é. Certo? Ó, vocês vão começar a escrever no alto da folha, tá? Vamos escrever o grupo das aranhas, ó, aranha. Tá faltando um E aqui, tá? Eu vou escrever aqui no meu PowerPoint não, gente, no Paint, tá? Para vocês verem. Ó, então, aqui no alto do Paint, vocês vão escrever, quer dizer, eu vou escrever, né, para vocês verem. Vamos colocar, opa, nós vamos colocar aqui, ó, certo? Ok? Então, vocês vão escrever assim também aí no papel de vocês, tá? Beleza. Bom, então vamos lá. Se a gente está começando aqui com a aranha, vamos tentar descobrir, baseado nas características que a aranha tem, vamos tentar descobrir quais desses outros animais aqui a gente poderia colocar junto com a aranha, né? Quem de todos esses daqui se assemelham à aranha? Então vamos fazendo um por um, e eu quero que vocês já me digam aí, olhando para esses bichos, eu quero que vocês já me digam qual deles vocês acham que se parece com uma aranha. E aí?
O Solifugo. Esse de cima, professora. Esse Aranha do aqui, mar. né? Solífugo, isso. Esse aqui. Esse se parece muito com uma aranha, né? O que mais? Opilião também. O pilião. O povo também acha que parece com uma aranha. Beleza. Tem mais? Certo, ó, vou pegar do que vocês falaram, ó. Você tem aqui a solífugo, o pilião, né, que vocês falaram, e a aranha, que pareceriam com uma aranha, né? Toda essa galera aqui. Então, se essa galera aqui parece com a aranha, o restante que sobrou aqui parece com o quê? Ah, essa amarelinha também parece. Aqui? Uhum. Esse aqui também parece com uma aranha, beleza, ó. Esse aqui também parece com uma aranha. Escorpião vinagre também parece com uma aranha, tá bom. Beleza, ó. Olha só, vocês já falaram para mim, ó, que o picnogonídeo, que é a aranha do mar, parece com uma aranha. Escorpião vinagre, que é um uropige, parece com uma aranha. A aranha camelo, né, o solífugo, parece com a aranha também. E o opilião, o grupo opiliones, também parece com uma aranha, certo? Esses 5 aqui, ó. Se esses 5 parecem com uma aranha, então o pseudo-escorpião, o límulo, o escorpião e o carrapato e a aranha chicote parece com o quê? É mais parecido com quem? O escorpião, né? Certo? Então, olha só, a gente já consegue ver aqui, ó, pelo menos aí na chutância de vocês, a gente já tá vendo aqui que parece que tem dois times, né? O time da aranha e o time do escorpião, né? Os bichos que parecem com aranha, os bichos que parecem com escorpião. Agora, vamos lá para a primeira lição, né? Primeira lição da aula. Não se faz esse tipo de comparação baseado no olhômetro. Eu sei que vocês adoram usar o olhômetro de vocês, né? Tem dois instrumentos que vocês adoram, o olhômetro e o achômetro. Não pode fazer não pode fazer esse tipo de categorização utilizando só o olhômetro, gente. Você não pode olhar para o bicho e dizer assim, essa aqui parece com uma aranha, porque eu olho assim, eu vejo, é uma aranha, ó, tem cara de aranha. Não pode fazer isso não, tá, gente? Quando vocês vão fazer classificação, vocês vão tentar categorizar os animais, você tem que fazer ajuntamentos baseados em compartilhamento de características, certo? Então, toda vez que um professor pedir para vocês fazer uma categorização, né, juntar um grupo de animais sob uma mesma legenda, vocês têm que pensar assim, o que esses animais têm em comum, certo? Então, por exemplo, quando eu perguntei assim, gente, quem parece com a aranha? A primeira coisa que vocês tinham que ter pensado, é lógico que eu fiz é lógico que eu perguntei quem parece, já induzindo vocês no erro, né? Mas é para vocês aprenderem. Mas a primeira coisa que o aluno usou tinha que pensar é o quê? O que a aranha tem que é muito dela, né? Que é uma coisa assim que caracteriza ela, que eu poderia procurar em outros desses animais, certo? Então, essa é a primeira lição. Aí depois eu falei assim, gente, olha, tá parecendo que tem dois times, não parece? Ó, tá parecendo o time da aranha e o time do escorpião, certo? Então era isso que eu tava tentando mostrar para vocês, que existe uma forma que parece muito com a forma da aranha, né? Uma forma de aranha, vamos dizer assim, e tem uma forma que lembra muito o escorpião. Então, quando vocês fizeram a categorização baseada no olhômetro de vocês visualmente perceberam que alguns animais tendem a ter a forma de uma aranha e outros animais tendem a ter a forma de um escorpião, né? Por exemplo, o pseudo-escorpião, né? O límulo, o escorpião vinagre, apesar de vocês falarem escorpião vinagre parece com uma aranha, né? Mas tudo bem. Eu diria que parece com um escorpião. A aranha chicote parece com uma aranha. O escorpião vinagre, para mim, parece com um escorpião, mas tudo bem. Não tem problema, não.
Então, vocês fizeram essa análise. Não tem erro, tá? Na verdade, tem, né? Tá errado, mas é normal, tá? Os alunos irem para esse lado. Mas isso aí, gente, induz muito ao erro, porque a gente tem que lembrar que a seleção natural, ela não é inteligente e ela não é criativa, tá? Ela é muito repetitiva. Então, quando ela descobre uma estrutura, não, uma forma, desculpa, quando ela descobre uma forma que funciona para aquela situação, ela tende a repetir essa forma para todo mundo, tá? Então, por exemplo, esse bando de animal estava passando por um perrengue ecológico. E para resolver esse perrengue ecológico, precisava surgir adaptações. As adaptações que resolviam esse problema aí ecológico levavam a uma forma de aranha. Então, todo mundo que está vivendo o mesmo perrengue ecológico vai acabar tendo forma de aranha. Certo? Então, essa galera toda que vocês apontaram, né, a aranha do mar, o picnogone, do solífago, o opilione, o ácaro, todos esses, eles tendem a ter forma de aranha porque eles vivem sobre as mesmas pressões evolutivas que a aranha, certo? Então, eles são todos, ou a maioria deles, são animais análogos, ok? A mesma coisa para o escorpião. Os animais que se parecem com o escorpião, como, por exemplo, escorpião, pseudo-escorpião, o límulo, o escorpião vinagre, eles são todos parecidos entre si porque eles viviam sobre os mesmos problemas ambientais, os mesmos perrengues ecológicos, e eles tinham as mesmas estruturas herdadas, né? Eles herdaram as mesmas estruturas do seu ancestral. Então, eles tenderam essa forma, porque a seleção natural funciona assim, né? Se todo mundo vivesse, se todas as espécies de animais do mundo vivessem sobre o mesmo perrengue ecológico, todo mundo ia ser igual, porque a seleção natural não é artística. Ela não vai falar assim, eu vou criar 3 bichos diferentes aqui, porque eu quero gerar variedade, eu quero criar os bichos, fazer arte. Não, tipo, se uma forma funciona, repete, né? É a forma, eu costumo chamar de que essa é a lei do Schwarzenegger. Teve uma aula aí que vocês não conheciam. Ah, não, o Dexter foi a outra disciplina. Mas o Schwarzenegger vocês conhecem, né? O Schwarzenegger fazia aquele filme de ação. Lembra? Quando ele fez o Rambo, que foi um dos primeiros filmes dele, fez muito sucesso. Aí o que ele fez? Ele fez vários Rambos, né? Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Rambo 5. Ele foi repetindo. Era o mesmo filme. Professor, né? o Rambo foi o Sylvester Stallone. Stallone, pronto. Stallone, não, ele lembrava. Não era a mesma pessoa, ele não chamava Stallone, Schwarzenegger? Não, Schwarzenegger é aquele que fez o Exterminador do Futuro. É a mesma coisa. Pronto, Exterminador do Futuro 1, 2, 3, a mesma coisa. Obrigado aí pela correção. Então, é a mesma coisa, gente. É aquele negócio de você ficar repetindo. A seleção natural faz isso. Então, não vamos cair na pegadinha da natureza, certo? Que ela tentando enganar a gente, tá? Vários taxonomistas, zoólogos, inclusive Darwin, caíram nessa da natureza e depois foi percebido que não era assim, tá? Então, e isso gerou muitos problemas para a zoologia, né? Porque a gente teve que rever várias taxonomias. Linneu também, né? Então, não vamos cair nessa armadilha da natureza, tá bom, gente? Então, a gente vai definir uma característica que a aranha tem e uma característica que o escorpião tem, para a gente poder já separar essa galera toda em 2 grupos. O time das aranhas, vamos chamar assim, né? E o time dos escorpiões. Vamos lá, vocês já estudaram, né? O que a aranha tem que difere do escorpião? Fiandeira. Fiandeira, a aranha tem, mas aí fiandeira só a aranha tem, né, gente? Então não serve. Lembra-se, uma característica que só o animal tem, não serve. Se eu for falar assim, o time das aranhas é a galera que tem fiandeira. Quem tem fiandeira, levanta a mão. Só a aranha vai levantar as 8 mãos dela. Não, 7, porque senão ela cai, né? Deixa uma no chão, levanta 7 mãos. Então, não dá, tá? Então tem que ser uma coisa que a aranha tem, mas não pode ser uma coisa que só a aranha tem, ok?
Vocês podem olhar os outros bichos também para tentar pensar, tá, gente? Isso aí é o exercício, tá? Esse é o exercício. Vamos lá. O escorpião, ele tem as quelas, né, professor? Ô, boa, ó, o time do escorpião tem quelas, certo? Mas a gente tem que lembrar que essas quelas, as quelas que a Gabriela está se referindo, são as quelas do pedipalpo, certo? Porque a gente tem que lembrar que as quelíceras também tem quelas, né? Justamente daí que vem o nome, né? Quelíceras de quelas. Mas tudo bem, gostei, ó. Então a gente já viu as quelas. Usando as quelas do escorpião, no pedipalpo, a gente já consegue encontrar quem aí vai fazer parte do time do escorpião. Quem mais aqui fazeria, parece meu filho falando. Quem é que faria parte do time do escorpião? Esse pseudo-escorpião. Escorpião, beleza. Escorpião. Show. Bom, mas só deu para os dois, né? Tem mais alguém aqui que tem quela no pedipalpo? Vocês estão vendo? Esse escorpião vinagre também, professor? Não, boa, gostei, viu, Otávio? Você estava esperando algum de vocês errarem isso. Ó, isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, não é um Kela, tá? Eu vou aumentar aqui, ó, vamos ver, ó. Essa estrutura aqui, ó, no pedipalpo do escorpião vinagre, não é uma Kela, tá? Na verdade, ele tá dobrando o braço dele, tá bom? Ó, o braço dele de comprido, ele tá dobrando. Na ponta do pedipalpo dele, até tem uma coisa que se aproxima a uma quela, né? Se você olhar com calma, você vai até ver que tem algo que é semelhante a uma quela, mas não chega a ser uma quela verdadeira, porque ele não vai conseguir pinçar, né? Como o escorpião faz, né? De pinçar e segurar. Ele pode até prender, né? Engarfar, mas não chega a ser uma quela igual àquela do escorpião, tá? Então, é outra pegadinha da seleção natural, tá? Então, na verdade, o pé de papo dele faz só assim, ó, tipo um abraço, né? Ok? Então, o escorpião vinagre não entra, tá? Nem a aranha chicote, ó. Se a gente olhar aqui a aranha chicote, também não, também o braço dela tá dobrado, tá vendo? Tá bem dobradinho assim, ó. Ok? Então, não entra também como quela, tá? Como um quelípode, né? Uma perna de quela. Por exemplo, o corpo das aranhas, tem mais um formato mais arredondado, mas já o dos outros mais achatado, dos escorpiões. Isso, essa é uma coisa, mas esse tipo de forma do corpo a gente não usa muito não, tá? Porque, por exemplo, às vezes o bicho tá achatado porque ele tá magro, e o outro é gordinho, é redondinho porque ele tá gordo, tá? Então, assim, não é bom usar esse tipo de coisa, não. Mas tudo bem, a gente pode pensar, né? Vamos deixar isso, assim, guardadinho aqui para a gente usar também. Mas poderia pensar que o corpo do escorpião é mais achatado, o corpo da aranha é mais gordinho, de certa forma, tá bom? Mas olha só, vamos pegar essa deixa do Demerson, que ele falou, a aranha tem um corpo mais redondinho e o escorpião tem um corpo mais achatado, mais comprido. Por que será, hein? O que tem aí no corpo desses dois que faz esse achatamento e faz esse arredondamento? É os pelos da aranha também, professor? Sim, tudo bem. Muito bem, Eduardo. Os pelos da aranha também fazem ela ficar mais gordinha. Pode ser também. Ela é muito mais peluda, né, do que os outros. Mas o pelo também entraria na mesma da fiandeira, né? Que a aranha tem muito pelo, mas só ela tem, né? Ó, essa galera toda aqui não tem pelo. Então, também não ajuda no time da aranha, né? Ela continua sozinha. Ok? Então, mas vamos lá. Olha para o corpo dos dois, certo? E tenta me dizer, morfologicamente falando, né, em termos de estruturas, o que faz da aranha ser atarracada e o que faz o escorpião ser esticadinho. Vamos lá. Dou até um ponto extra, não vou ficar falando de ponto extra. Professor, falou em ponto, eu me animei. Eu acho que pode ser a quantidade de segmentos, não, professor?
Tem a ver com a quantidade de segmentos. Pois é, porque o escorpião você percebe que ele tem mais, né? Principalmente essa cauda dele, ele fica mais comprido, se torna comprido. Na verdade, ele tem praticamente o mesmo número de segmentos que a aranha, mas não tem a ver com o número de segmentos, mas tem a ver com segmentos. É o tagma da aranha. Isso, elabore. Eita, Glória. Agora você me pegou. Tem a ver com tagma. Né? Como ela tem um cefalotórax, fica tudo muito juntinho. Né? Todos eles têm um cefalotórax bem juntinho, porque o cefalotórax, o tagma cefalotórax, ele é característico de todos os quericeratos. Mas tem a ver com tagma. Eu dei início, né? Se eu conseguir elaborar, eu volto a falar, senão alguém pode dar continuidade. Tudo bem, é isso mesmo. Trabalho em grupo. Vamos lá, estamos chegando perto. Tem a ver com a tagmose. Eu espero, gente, não tem problema não. Vamos lá, gente. Qual é a diferença da tagmose da aranha para a tagmose do escorpião? Não é possível. Tem alguma coisa a ver com a cutícula? Não tem a ver, Eduardo, olha só. Tem a ver com a tagmose, com a segmentação que é a tagmose. Mas pode falar, não vou te interromper, não. Termina o seu pensamento, que às vezes eu posso tirar um ouro daí. Não, era só essa dúvida mesmo, professor. Eu estou pensando aqui ainda. De certa forma tem a ver com a cutícula, porque é a cutícula que vai dar a ideia de tagmose, né? A gente tem que olhar para a cutícula. Eu vou botar o escorpião bem grande aqui, ó, para ver se refresca a memória de vocês. Professor, eu não vou lembrar não. Professor. Pode falar, Beto, que eu já falei já. Pode falar, Beza. Não, não. Tá certo. Doutor, é porque na tagma por exemplo, cefalotórax da equipa da aranha é mais nítido, né, em relação à tagmose dos escorpiões. Não entendi, repete para mim, que tá bem ruim, um pouco ruim. Repete. Não, estava falando assim da clareza da tagmose, porque é mais perceptível a tagmose nas aranhas em relação aos escorpiões, entendeu? Por exemplo, aqui na parte do cefalotórax. É mais isso, muito bem. Olha só o que o Besna está falando, muito, muito importante isso que ele falou. A tagmose, né, a segmentação e, consequentemente, a tagmose do escorpião é mais evidente. A gente consegue ver, claramente vários segmentos que formam o corpo dele, né? Já a tagmose das aranhas não é tão evidente assim, ó. Tá vendo, ó? Parece que tudo isso aqui é uma coisa só e parece que tudo isso aqui é uma coisa só. Então, a gente pode dizer que nas aranhas, a tagmose é tagma prossoma e tagma opistosoma. Certo? Bem diferenciado. No escorpião é mais fácil de identificar. Isso, bem mais fácil. Isso, no escorpião é bem mais fácil de ver que aqui é o prossoma, e ele até tem uma grande placa dorsal que é chamada de tergo, que é toda essa placa enorme aqui em cima do corpo dele, e depois os segmentos são mais separadinhos. Inclusive aqui do lado, ó, lateralmente, você consegue ver a parte mais fininha do exoesqueleto, né, ó? Que forma como se fosse uma pelinha, deixando bem claro que os segmentos são mais separados, não é uma tagmatização tão bem feita, né? Então, no escorpião, não dá para dizer com tanta clareza qual que é a separação entre prossoma e opistosoma, porque a tagmatização não é tão boa, né? Não é tão bem feita. E aí é por isso que nos escorpiões a gente acaba dividindo o opistossoma em duas partes, né? O opistossoma passa a se chamar de mesossoma, que é essa parte aqui, ó, mais gordinha, né? Que vai da cabeça até o início da cauda, e essa parte final, que é o metassoma. Ok? Então é isso aí. O Besna quase que acertou, mas meio que acertou, tá, Besna? Eu vou te dar aí 9,9.
tá? Mas é isso mesmo, tá? Eu acho que vale meio ponto para mim, meio ponto para ele, professor. Eu até falei, não sei se eu percebeu, eu disse assim, o segmento, a tagmose é mais perceptível no escorpião em relação à aranha, né? Eu não sei se eu lembro. Beleza. Tinha falado. É isso mesmo, tá? Então, o que a gente vai levar em consideração para fazer os agrupamentos é isso, né? Você tem uma tagmose clara na aranha, entre prossoma e opistossoma, com segmentos todos fundidos ou bem juntinhos. Por isso aí pega, acho que foi o Demerson que falou, né? Sobre a aranha ser mais gordinha. E os segmentos do escorpião já são mais separados. Então, você não consegue diferenciar também entre prossoma e opistossoma. E aí você acaba dizendo prossoma, mesossoma e metassoma. Ok? Então, a gente vai usar isso. E essa é uma boa característica, né? Junto com as outras que vocês falaram, a gente pode usar essa. Então, a gente vai separar o time das aranhas e o time dos escorpiões. Então, vamos olhar, né? Vamos olhando aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Aranha chicote. A gente olhar para a aranha chicote, pensando nessa questão da segmentação e da tagmose. Vocês acham que a aranha chicote está mais para uma aranha ou está mais para o escorpião? Pro escorpião, professor. Pro escorpião. Olha só, gente. Não tá mais para Tá aranha. mais para uma aranha. Olha só. Por quê, Gabriela? Você quer dizer por que você achou que tá mais para uma aranha? Você viu alguma coisa aqui que remeteu a uma aranha? Justamente esse formato do corpo, a tagmose, né? Bem junto, colado, esse cefalotórax, né? Isso. E dá para perceber que não dá para contar bem os segmentos. Assim. Isso. Olha só, a gente vê que os segmentos estão bem unidos, né? Aqui no opistossoma. Então, claramente ele tem um opistossoma. E aqui no prossoma também está bem achatadinho, meio aquela forma de aranha mesmo, né? E outra coisa que é interessante, não sei quem aí percebeu, se percebeu, pode contar que você ganhou uma estrelinha dourada, é que na aranha chicote tem uma constrição entre o prossoma e o opistossoma. Não sei se vocês conseguem ver, mas é como se fosse uma ampulheta, né? Parece assim, ó, que vai fazendo uma cinturinha entre o prossoma e o opistossoma, que é justamente a cinturinha que a aranha tem, ó. Olha a cinturinha da aranha aqui, ó. Igual a da Maria do Bairro. Tá vendo? Então, ó, a gente vê direitinho que a aranha pode estar muito mais para uma aranha do que para um escorpião. Ok? Eu não sei se isso Como é o nome? também, mas eu achei o formato das perninhas dela assim dobrada, que parece também com a das aranhas. Muito bem. Parece também essas perninhas arqueadas, né? Parece muito com uma aranha, certo? Lembra muito uma aranha. Ok? Pra quem assistiu Harry Potter, professor, é a aranha que aparece lá, se eu não me engano. Ah, não é? Não sei. Deve ser. É o que? Animais Fantásticos? É, naquele filme? Não, Animais Harry Potter... Harry Potter mesmo? Ah, não. É Harry Potter mesmo. Ok. Ah, show. Então é esse aqui. Essa é a aranha chicote. Ela é do grupo Amblypyge. Esse nome Amblypyge significa dois bumbuns, né? Duas bundinhas. Porque parece mesmo que ela tem uma bundinha aqui no final e uma bundinha aqui na frente, né? Ou seja, você não consegue meio que entender onde é a parte da frente e onde é a parte de trás, né? Ainda mais que ela consegue mexer esse bumbum, então você não entende se ela está mexendo a cabeça ou se ela está mexendo o bumbum, né? O grupo Amblypyge, ok? Então é mais próximo de uma aranha, certo? Bom, aí a gente sobe aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó, no escorpião vinagre. Escorpião vinagre, tá mais para uma aranha ou tá mais para um escorpião? Parece mais com escorpião, por causa da quelícera. Olha, aqui, Na verdade é uma mistura, né? Tá dando pra gente ver. Na verdade parece assim uma mistura dos dois, né? Parece uma mistura dos dois, né? Pois é. O corpo em si, o formato é o da aranha, né? Começa assim, aí tem essa curvinha da cintura. Isso, ó, larga, se você tampar essa parte da frente, ó, e ficar só isso aqui, parece um escorpião, parece uma aranha, né? Parece Parece de uma aranha, tá? Tudo bem, tem esse filamentozinho aqui que lembra uma cauda do escorpião, se você quiser forçar a barra, né? Mas
Tá mais para uma aranha. E agora, se eu puxar para cá, aparece mais um escorpião, né? Por conta Escorpião. do pé de palpo. Isso. Então fica meio aranha, meio escorpião, né? Agora, se a gente olhar a característica que eu chamei a atenção para vocês, que é a questão da segmentação, dá para perceber que o abdômen dele, ó, o opistossoma, tá vendo? Ó, os segmentos são bem... Dá para ver segmentozinhos. Bem juntinhos, né? Então, ó, um opistossoma bem claro, ele tem até uma cinturinha, ó. Se você olhar aqui, você vai ver que tem uma cinturinha e depois o prossoma. Então, não deixe esse pé de palpo te enganar e nem esse rabinho te enganar, porque o escorpião, nem o nome, né, escorpião vinagre. Por isso que, na verdade, parece muito mais uma aranha, né? Tá mais relacionado com a aranha, ok? Então, o escorpião vinagre é do grupo Uropyge, né? E Uropyge remete a esse filamentozinho que ele tem aqui no finalzinho do corpo, né? É tipo um rabinho, né? Pijo é rabinho e uro pijo é bumbum, né? E uro é porção posterior. Então é como se fosse um rabinho comprido no final, como se fosse uma cauda, né? Daí vem o nome Uropyge, ok? Tá mais próximo de uma aranha por conta da tagmatização, certo, gente? Tanto o Uropyge quanto... Vou puxar aqui, ó. Tanto o Uropyge quanto o Amblypyge, eles têm o pé de palpo bem comprido e fininho, né? Oh, desculpa. Ele tem o pé de palpo bem comprido e fininho, não, desculpa, gente. O pé de palpo no formato de quela, né? Ó, você pode ver tanto aqui quanto aqui, que tá fechadinho. E tanto esse quanto esse, eles tendem a ter o primeiro par de patas, né? As pernas 1, eles tendem a ter comprido, né? Pode ser não tão comprido como aqui, comprido e fino. Não tão comprido como aqui, mas aqui é bem comprido. Ó, o primeiro par de pernas do Amblypyge está aqui, olha só, é isso aqui, ó. Tá vendo? Olha como é comprido, ó. Tá vendo? Como se fosse uma antena. E ele usa justamente como antena, é sensorial. Ok? Ó. Era isso que eu ia perguntar, esse negocinho bem fininho. É o primeiro par de pernas. Então, esse animal, na verdade, ele tem 6 pernas. Ele não tem 8, né? Porque o primeiro par de pernas é modificado em antena. Mas não é a antena verdadeira lá dos mandibulados, né? É a antena formada pelo primeiro par de pernas, o terceiro par de apêndices. Né? Então, é análogo, certo? E Amblypyge e o Amblypyge e o Uropyge, por terem esse pé de palpo no formato a gente fala pé de palpo raptorial, porque tem esse fechamento de tipo uma armadilha, né? Então, tanto esse quanto esse, eles terem esse pé de palpo raptorial, os dois são unidos no mesmo grupo que é chamado de pé de palpe, né? Justamente por ter esse pé de palpo diferente. Curiosidade, tá, gente? Beleza, então a gente pode pegar aí o papelzinho que vocês estão anotando e a gente pode já colocar aqui debaixo da aranha, a gente pode colocar esses dois grupos, né? A gente pode colocar aqui, ó, o Amblypyge e a gente pode colocar o Uropyge. Certo? Então, vocês podem colocar aí já separadinho, tá? O Amblypyge e o Uropyge, embaixo da aranha, igual eu coloquei. Ok? Pronto. Então, vamos ver os outros para a gente ver se acha mais galera parecida com o escorpião. Então, o escorpião tá aqui, ó, com a aranha, né? Então, o escorpião tá aqui, já tá de fora, né? Já não é do time dele. E aí a gente tem o pseudoscorpião. O pseudoscorpião a gente já viu, parece muito com o escorpião, porque ele tem os pés de palpos com quela e ele tem o opistossoma com os segmentos bem separados, tá vendo? Ó, como os segmentos estão bem separadinhos, certo? Então, o pseudoscorpião está no grupo dos escorpiões, certo? Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui, ó. Aranha-camelo. Aranha-camelo é do grupo Solífugi, que vocês falaram que parece com uma aranha,
olhando assim, parece com uma aranha mesmo, né? Mas, se a gente observar bem, a gente vai ver que no corpo do solífago não tem um opistossoma bem claro. Tá vendo como o opistossoma quase que se funde com os dois últimos segmentos do prossoma? Tá vendo aqui, ó, onde eu tô apontando? Então, você não vê claramente a diferenciação entre prossoma e opistossoma. Você tem aqui, ó, o tergo. O tergo aqui, ele tá correspondendo a só o primeiro e o segundo segmento do tórax, né? Vamos imaginar que aqui seria o tórax. Então, só o primeiro e o segundo par de pernas que estaria inserido aqui. E depois, os outros dois segmentos do prossoma, ele está separado. Não está junto numa placa só, igual a gente observa lá na aranha, né? Então, isso aqui é como se fosse o mesossoma. E essa última parte aqui é como se fosse o metassoma. Então, apesar do solífago ser muito parecido com uma aranha, na verdade, ele é mais próximo do escorpião, porque ainda não houve tagmatização total. Ok? A gente sempre tem que lembrar que a tagmatização, ela é um sinal de derivação. Quanto mais tagmatizado é o corpo do animal, mais derivado ele é. Então, a gente tem que lembrar que aquele ancestral dos artrópodes, ele não tinha tagmatização. O corpo dele era todo segmentado. E aí, quanto mais você funde segmento, mais longe você está ficando da forma ancestral. Então, se a aranha tem poucos segmentos e tagmas bem formados, ela é mais derivada, ela surgiu, evoluiu mais recentemente. E se esses animais, escorpião, solífago, pseudoescorpião, eles têm mais segmentos e menos tagmas, eles são mais próximos dos ancestrais, eles evoluíram mais antigamente, né? Primeiro. Ok? Sempre tem que lembrar isso. Então, o solífago também é do time dos escorpiões. Certo? Bom, aí a gente tem aqui agora os opiliões. Opiliões são aqueles bichinhos que vivem em cavernas, né? A maioria aí come pequenas presas, pequenos invertebrados, apesar de ter essa forma assim de alien, e é muito utilizado nos filmes de alienígena, ele não representa perigo nenhum para as pessoas. Até mesmo a aranha camelo, que tem essas enormes quelíceras aqui, ó, que parece que vai te ferroar e você vai morrer de dor até o Natal, e ela praticamente não pica, ela é muito mais furtiva, se ela tiver, ela vai sair correndo de você, ela morre de medo, é um bicho muito medroso, e ela, mesmo se ela te picar com essa quelícera, ela não tem veneno suficiente nem para te fazer coçar, você vai sentir uma dor da picada, mas você não vai nem coçar, porque não tem, tá? É um bicho super de boa. A mesma coisa do opilião. O opilião também, o pior que ele vai fazer com você é soltar um líquidozinho fedorento. Vai ficar fedendo ali na hora, mas depois passa. Ok? Então, o homem é um animal muito tranquilo. Se a gente olhar aqui para o escorpião, olha só, a gente vai ver que ele tem um prossoma muito bem tagmatizado, né? Olha só como é bem fundido todos os segmentos do prossoma. E o opistossoma, ele é bem pequenininho, né? Ele é bem miudinho e ele tá aqui atrás, ó, vou fazer um zoom, mas não sei se vai dar para vocês verem bem. Mas ele tá bem aqui atrás, ó, é só essa bundinha aqui, ó. Só essa tampinha aqui atrás, que é o opistossoma dos opiliões, certo? E ele também é bem separadinho os segmentos. Então, o opilião que tem super cara de aranha, na verdade, ele é muito mais próximo do escorpião, porque ele também vai ter vários segmentos no opistossoma, estou falando porque não está dando para ver nessa imagem, mas é difícil achar imagem de opilião boa, viu, gente? Depois vocês procurem no Google. E ele não tem o opistossoma bem feito, tá? Na verdade, o opistossoma aqui foi quase perdido, né? O opistossoma bem reduzido, tá? Então, nem é próximo da aranha, que tem um opistossoma bonito, e nem seria até próximo do escorpião, porque não tem um opistossoma grande, formado de plaquinhas. Na verdade, é como se fosse uma evolução à parte, né? Ele está seguindo o caminho evolutivo dele de perder o opistossoma, ok?
Mas a gente bota o opilião no time dos escorpiões, certo? E aqui, por último, a gente tem os ácaros e os carrapatos. Esse aqui é um carrapato, né? Ácaro e carrapato tá dentro desse grupo ácare. E se a gente olhar aqui para o carrapato, o que vocês acham? Ele tem prossoma, ele tem opistosoma, ele tem mesossoma, ele tem metassoma, o que vocês acham? O que vocês acham? O ácaro é mais próximo da aranha ou mais próximo do escorpião? E aí? Eu acho que do escorpião, professor, que não tem essa constrição tão bem definida. Pronto, olha, não tem a constrição tão bem definida, né? Então a gente não vê separação entre prossoma e opistossoma, né? Então estaria mais próximo do escorpião, lembra? Mais próximo da aranha tem que ter aquela cinturinha, né? Então tá mais próximo lá, porque a cinturinha representa a separação definitiva entre prossoma e opistossoma. Então tá próximo lá do escorpião, certo? Mas não parece um escorpião, né? Porque o escorpião não tem os segmentos do opistossoma todos separadinhos, né? Mesossoma e metassoma, não tem os segmentos bem separadinhos. Vocês estão vendo o segmento separadinho aqui? Não tá, né? Parece tipo um pseudo-escorpião que perdeu as quelas e fundiu todos os segmentos do corpo. Então, todos os segmentos do corpo do carrapato são fundidos. Tá vendo? Ó? Desde a cabeça até o final do abdômen, todos os segmentos são fundidos numa grande placa, num tergo só. Então, assim, é o ápice do atarracamento. É o que ele será do mais atarracado que a gente consegue fazer. Porque ele fundiu tudo. Ele fez o corpo dele inteiro virar um tagma só. Né? Desde a cabeça até o fim do abdômen, até o telson. É tudo fundido num tagma só. Uma coisa só, uma placa só. Ok? Então, é o ápice da segmentação. Da tagmatização. E esse tagma aqui, ó, que o carrapato tem, né, que o zácari tem, é chamado de idiossoma. Curiosidade, tá? É chamado de idiossoma. O idiossoma é a fusão do tórax com o abdômen. É a fusão da parte do prossoma, que tem pernas, com o opistossoma. Então, você vê, é uma tagmatização diferente de tudo que a gente tinha visto até agora. A gente já viu cabeça fundida com tórax, a gente viu cabeça separada de tórax e de abdômen, a gente viu cabeça fundida com cabeça, tórax e abdômen formando um tronco, a gente já viu de tudo, né? Agora, a gente nunca tinha visto um tagma que fundia tórax com abdômen. Esse é o primeiro que a gente vê, né? E essa fusão de tagma de tórax com abdômen é chamado de idiossoma. Então, no corpo do zácari, é dividido em idiossoma e capítulo. O capítulo é a fusão do primeiro com o segundo segmento, que é essa coisinha bem pequenininha que vocês estão vendo aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá? Essa coisinha aqui, ó, bem na frente do olho dele, é chamada de capítulo, que é a fusão do pé de palpo com a quelícera para gerar um canudinho que vai prender na sua pele e sugar seu sangue, se for o carrapato, né? Se for um ácaro, pode ser sangue, pode ser líquido de fungo, pode ser seiva de planta, né? Mas normalmente vai fixar para sugar o sangue. Sabe quando você pega um carrapato e você vai puxar o carrapato assim, você arranca o carrapato sem matar ele antes, e fica uma coisinha grudada na sua pele? Parece, o povo fala que o ferrão do carrapato ficou preso, né? Isso que fica preso na sua pele, na verdade, é o capítulo. Ok? Chama capítulo. Quando a gente faz essa remoção do carrapato, é importante que a gente mate o carrapato antes. Você coloca lá um algodãozinho com álcool e deixa o carrapato morrer. Quando ele morre, ele relaxa os músculos da quelícera e do pé de palpo e solta o capítulo. Aí você consegue tirar o carrapato sem arrebentar ele. Se arrebentar e o capítulo ficar dentro da sua pele, se você for uma pessoa alérgica ou com imunidade baixa, pode gerar uma inflamação, né? E pode ficar feio, pode entrar bactéria, aquelas coisas. Então é importante você matar o carrapato antes, principalmente se for criança, né? Matar o carrapato antes de puxar ele. Por causa dessa estrutura aqui, ó, chamada de capítulo.
Ok? Então a gente vê que a morfologia do zácari é diferente da morfologia de todos os outros, é uma morfologia única deles, com o corpo dividido em capítulo e idiossoma. E ela é muito parecida, né? Remete à morfologia do time do escorpião, porque não tem a constrição entre prossoma e opistosoma. Ok? Todo mundo entendeu? Certo? Se não falar nada, eu vou acreditar que entendeu, tá? Então a gente tem o time escorpião, ele vai ser formado por escorpião, pseudoescorpião, né? Então, escorpiones, pseudoescorpiones, solífuge, opiliones e ácari não, né? Ácari fica fora. Ok? Ah, professor, e esses dois aqui, ó? Né? Aranha do mar e o límulo. Vamos dar uma olhada? Ó, vamos dar uma olhada primeiro no límulo. Ah, depois a gente olha. Vamos lá no nosso cladograma para a gente anotar, né? Então, vou colocar aqui. Ó. Então, vamos lá. Ó. Então, a gente já colocou aqui esses 3 grupos. Então, embaixo de Uropige, eu vou colocar o grupo Scorpiones. É o grupo dos escorpiões, tá? Então, vocês anotem aí, escorpiones. Quem mais que a gente falou? Pseudo-escorpiones. É o grupo dos pseudo-escorpiões, né? A gente também falou do solífuge, que é o grupo das aranhas camelo. Ok? E os opiliones, né? Que é o grupo dos opiliões. Certo? E depois a gente viu que o zácari, ali próximo do grupo dos escorpiões, mas eles têm um corpo só deles, né? Tudo bem? Conseguiu anotar aí? Então, escorpiões, pseudo-escorpiões, solífugo, ácaro, opiliones e ácaro. Tá? Então, antes da gente fechar, vamos voltar para a gente ver aqueles 2 que estavam faltando, ó. Então, ficou faltando esses 2 aqui, ó, o límulo e a aranha do mar. Qual time vocês colocariam a aranha do mar? Está escrito errado aqui, viu, gente? Desculpa, não é antanha, é aranha. Então, qual grupo vocês colocariam a aranha do mar e qual grupo vocês colocariam o límulo? Fala para mim. E aí? Não, gente, vocês já estão tonto com os nomes? Vamos pensar naquelas estruturas que a gente falou, né? A aranha tem que ter o prossoma separado do opistosoma e o opilião, e o grupo, o time dos escorpiões, todo mundo com segmentos mais separadinhos, né? Não tem matagmose tão claro. Ó, vamos reparar, ó, vamos dar uma olhada aqui no límulo. Olha só, esse límulo tá de cabeça para baixo, esqueci de falar. Esse límulo tá de cabeça para baixo, tá? Para vocês poderem ver mais claro as estruturas, porque por cima ele tem uma carapaça enorme que cobre o corpo inteiro, tá? Então eu peguei uma foto dele de cabeça para baixo. Quem tiver curiosidade de ver um límulo de cabeça para cima, joga aí no Google. Ó, então aqui, ó, tem um límulo. Se a gente olhar para o límulo, a gente vai ver que ele tem o corpo dividido em prossoma, que é essa parte aqui, ó, ok? E opistosoma, que é essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui, ó, que eu tô segurando, ó. Então aqui é o opistosoma, aqui é o prossoma. E o límulo, ele tem, parece que uma cauda, né? Essa cauda do límulo vai dar a impressão que ele é uma cauda de escorpião, né? Então, o alunozoa desatento vai falar assim, beleza, eu estou vendo prossoma, mesossoma e metassoma, né? Então, ele vai falar que isso aqui é do time dos escorpiões. Mas, na verdade, se a gente olhar, esse rabo aqui, ó, é, na verdade, o telson, tá? É um telson bem grande, um telsão, ok? Então, esse aqui é o telson. Então, não é um metassoma, tá?
Então, a gente volta para a ideia de estar mais próximo de uma aranha, com prossoma e opistosoma. Mas, na verdade, se você olhar, ó, tem cinturinha? Não tem cinturinha, né? Não dá para ver uma cintura separando prossoma de opistosoma. Então, não estaria próximo das aranhas, né? Então, não estaria próximo das aranhas. A gente volta para estar mais próximo do escorpião. Então, isso aqui não é uma cauda, mas está mais próximo do escorpião. Se você olhar por baixo, por isso que eu trouxe a figura por baixo, você vai ver que dá para ver direitinho, tem vários segmentos separadinhos, né? Também remete a ser mais próximo do escorpião. Agora, então a gente pode chegar, né, numa conclusão de que o límulo seria do time do escorpião, ok? Mas, ó, vamos olhar com mais calma para a gente ver se realmente esse bicho deveria estar no time do escorpião. Primeira coisa, eu quero que vocês observem, ó, o límulo, ele tem quelas em todas as pernas, tá vendo, ó? Olha aqui em cima, ó, todas as perninhas dele tem quela. Algum outro quelicerado que eu mostrei anteriormente tinha aquela em todas as pernas? Ninguém, né? Então, ó, já joga o límulo para um azeite, né? Se você olhar o opistossoma do límulo, o opistossoma dele também tem apêndices. Tá vendo? Ó? Essas coisinhas aqui, ó, que parece um monte de peninhas, né? Ó, são apêndices. Então, o límulo tem apêndices no opistossoma. Algum outro quelicerado que eu mostrei tinha apêndice no opistossoma? Não, né? Então, bota o límulo no azeite também, né? Certo? Então, segunda coisa. Não, professor, mas que esquisito. O bicho tem quela e tem apêndice no abdômen. Isso não é um quelicerado, isso é um crustáceo. Professor, Pode falar. professor, então ele seria o grupo basal? Isso, muito bem, Carolina. Carolina aqui teve uma elucubração precoce, né? Mas é isso mesmo, ó. Como eu estava dizendo, você olha para o límite e vai falar assim, ó, professor, apêndice no abdômen é um crustáceo, né, que tem apêndice no abdômen. Se você olhar que ele tem uma carapaça, nossa, na hora você ia falar, isso aqui é um crustáceo, né? E não é à toa que ele tem o nome comum de caranguejo ferradura, porque ele realmente parece um caranguejo, né? Mas aí, como que eu ia ter certeza que isso aqui não é um crustáceo, que isso aqui, na verdade, é um quelicerado? Se eu olhar na boquinha dele, eu vou ver que em volta da boquinha dele tem duas quelíceras. Então, na verdade, não tem nada a ver com crustáceo, é um quelicerado. Mas um quelicerado que tem carapaça, e um quelicerado que tem quela em todas as pernas, um quelicerado que tem apêndices em vários segmentos do corpo, inclusive abdômen, só pode, como a Caroline disse, ser um quelicerado basal, porque é um quelicerado que evoluiu logo depois que o ancestral dos quelicerados surgiram. Porque ele tem muitas características que remetem ao ancestral na forma de uma centopeia, né? Um ancestral todo cheio de apêndices pelo corpo. Mas é lógico que ele não parece uma centopeia porque ele evoluiu a vida dele, né? Ele seguiu o caminho evolutivo dele e se transformou nesse animal. Mas ele tem várias características basais, né? Agora, a terceira característica que ia resolver para a gente é quando eu dissesse para vocês que o límulo é um animal marinho, ele é aquático e marinho. Algum outro quelicerado é marinho? Nenhum. Todos os outros quelicerados são terrestres. Então, por ser marinho, remete mais ainda a uma origem basal dos límulos, tá? Dos caranguejos ferradura. Então, ele não entra nem no grupo dos escorpiões, nem no time dos escorpiões, nem no time das aranhas, nem no time dos ácaros. Então, a gente vai colocar aqui, ó, a gente vai colocar os límulos aqui embaixo dos ácaros, ó. E nós vamos chamar ele o grupo dele chama Merostomata. Ó, o grupo Merostomata. Não vou botar o nome no chat, não, porque senão vocês vão copiar e colar. Olha aí a nota, tá? O nome dele é Merostomata.
que significa boca no meio do corpo, que a boca dele fica no meio das pernas. A boca dele fica bem aqui, ó, bem no meio das pernas. E as coxas das pernas dele é utilizado como a gnatobase, eu já expliquei isso para vocês, né? Ele usa as pernas para mastigar. Porque a boca fica no meio do corpo. Certo? Bom, então vamos ver aqui o Picnogônida, que é a aranha do mar. Então ela parece muito com uma aranha, né? Ó, tem 8 pernas, né? Tem esse formato de aranha. Mas na hora que a gente olha aqui, ó, no corpinho dela, né? Nos tagmas do corpo dela, a gente vai ver que todas as pernas saem do mesmo tagma, que é o prossoma. E não existe, ou é muito reduzido, o opistossoma, ó. Ele praticamente não ocorre. Então, ela tem muito mais corpo de ácaro do que corpo de aranha, porque não tem opistossoma. Ó, não dá para ver, tá vendo? É como se tivesse cortado a bundinha dela fora. Não tem opistossoma, certo? Então, ela está muito mais próximo de um ácaro. Só que o ácaro, não é que o ácaro não tem opistossoma. O ácaro tem o opistossoma fundido com o prossoma, formando o idiossoma. Então, não tem nada a ver com ácaro. Isso aqui, na verdade, é um bicho que perdeu o opistossoma, tá? Tá mais próximo do opilião, né? Que tem o opistossoma bem reduzido. Então, ele perdeu, reduziu praticamente a zero o opistossoma. Então, a gente vê que por essa tagmatização, perda do opistossoma, já é um bicho que tem o time próprio, né? O time dele, time Picnogônida. E se a gente olhar aqui na frente, ó, o Picnogônida, ele tem essa estrutura aqui que eu estou apontando, ó, bem comprida, parecendo uma mangueira, né, um canudinho de mangueira, que é uma probóscide. Olha que coisa louca, gente. Esse bicho tem uma probóscide. Qual quelicerado eu falei que tem probóscide? Ninguém, né? Nenhum quelicerado tem probóscide. Então, ficou esquisito, né? Outra coisa que esse animal tem... e a probóscide, quem é que tinha probóscide? De todos os bichos que a gente estudou nessa disciplina, quem é que tinha probóscide, né? A probóscide a gente via nos panartrópoda, né? Que tinha cone oral, nos escalidóforo, que tinha introverte, né? Então é lá que essa probóscide, na verdade, é uma introverte. Quem tinha esse tipo de coisa, né, a boca na ponta de um canudo, era um bicho que nem é artrópode. Então a gente vê, pela presença dessa probóscide, que isso, na verdade, é um animal basal, né? A Caroline não teve esperteza dessa vez. Às vezes teve, não falou, né, Caroline? Mas isso também é um animal basal, né? E também, gente, eu não trouxe a foto aqui, mas se você observasse a quelícera desse animal, você veria que ela não é uma quelícera propriamente dita. Ela não tem as quelinhas bem formadas, tá? É como se fosse um apêndicezinho, como se fosse uma quase quelícera. É um troço assim que está no caminho de virar uma quelícera, mas não virou uma quelícera ainda. Por isso que ela é chamada, na verdade, de quelíforo, né? Quelíforo com F, porque não é uma quelícera, é um apêndice parecido com quelícera, tá? E aí também remete a uma característica basal. É como se o quelíforo do Picnogônida fosse um registro, né, do que seria a quelícera ancestral, ok? Então, o Picnogônida também é um animal basal e tem o time dele, né, o time Picnogônida. Então, vamos lá no Professor. Oi, pode falar enquanto o projeto aqui. Eu não sei se eu estou viajando, mas já estava pesquisando aqui, porque eu não estava lembrando o nome. Mas esse animal aqui do lado, que o senhor mostrou, que eu esqueci até o nome dele agora, porque está cortando aqui agora. Qual? O outro, do outro lado, que o senhor falou. O límulo, o caranguejo, ferradura. Ele me lembra aquela espécie extinta, o trilobita. Trilobita? Isso, lembra o trilobita. Eu ia discutir isso daqui a pouquinho, mas lembra mesmo o trilobita. Eu também pensei a mesma coisa. Exatamente. E aí já vem aquela ideia, né? O bicho parece um trilobita, deve ser super antigo, né? E realmente, ele é considerado um fóssil vivo, né? Que tem essa forma parecida com um bicho muito, muito antigo, já está extinto, né? Isso mesmo, gente. Vocês foram bastante espertos. Parece mesmo um trilobita. Ok? Então, vou colocar aqui
Vou colocar aqui a minha tabelinha, vocês peguem aí o papelzinho de vocês e vamos escrever aqui embaixo de Merostomata, Pycnogônida. Certo? Pycnogônida. Ok? Esse nome Pycnogônida, ele vem por conta dessa estrutura aqui, ó. Essa aqui, ó. Em forma de ganchinho, que são chamados são apêndices para carregar ovo, chamados de pernas ovígeras, que são apêndices modificados para transporte de ovo. Certo? É modificação do pé de pau. Opa, nossa, sai tudo. Pronto. Certo, gente? Pronto, então agora que a gente já estudou, olha como é trabalhoso, gente. A gente já estudou esses animais, vamos lá na nossa tabela para a gente estabelecer os grupos, né? Ó, então vamos lá, ó. A gente definiu, então, que nós vamos colocar aqui o time das aranhas, que vai ser aranha, amblipige e uropige. Então, eu vou colocar assim, ó, uma barrinha, para representar que os três estão juntos. Certo? E a gente definiu que escorpião, pseudo-escorpião, solífago, opiliones e ácari, ácari não, né? Opiliones seria um outro grupo, certo? A gente definiu que ácari vai ser um grupo só dele, ok? E a gente definiu que a Merostomata vai ser um grupo só dele e Pycnogônida vai ser um grupo só dele, tá? Então, eu coloquei esses tracinhos aí para a gente conseguir diferenciar. Beleza. Bom, a gente já viu que Pycnogônida e Merostomata são os mais basais, né? Vocês viram lá as características primitivas. E eu já falei para vocês que a aranha é o grupo mais atual, porque a tagmatização é mais forte, né? Então, a aranha vai ser o grupo mais derivado, que surgiu mais na frente. Depois da aranha, quem vocês acham que vem? O ácaro ou o time dos ácaros ou o time dos escorpiões? Quem vocês acham que é mais relacionado com as aranhas? O time dos ácaros ou o time dos escorpiões? Os escorpiões. Muito bem, o time dos escorpiões, porque os ácaros, eles têm uma tagmatização que é só deles, lembra? Eles não têm prossoma e prossoma e opistosoma, igual as aranhas e os escorpiões têm. Eles têm idiossoma. Então, a aranha é mais relacionada ao escorpião. Então, vamos puxar um traço aqui para o grupo das aranhas e vamos puxar um traço aqui para o grupo dos escorpiões, que vai representar o ancestral deles. Gente, se ficar um pouquinho torto, vocês me perdoam, tá? E vamos puxar aqui, ó, um tracinho juntando os dois, representando a relação de grupo-irmão, certo? E vamos colocar aqui o ancestral dessa galera. Ok? Tá dando para entender? A gente está montando um cladograma, ó, baseado nas características que a gente reparou. Ó, nós vimos que Merostomata e Pycnogônida são animais marinhos. Pycnogônida não tem quelícera bem feita, tem um quelíforo, e o Merostomata tem apêndices no abdômen. Então, a gente vai deixar eles como basal. Se eles são os basais, quem vai ser grupo-irmão desse grupão aqui, né, vai ser o ácari, né? Então, a gente vai juntar aqui a ácari com esse grupão aqui dos escorpioniformes e araniformes, certo? E vamos puxar esse tracinho mostrando o ancestral. Olha aí o cladograma se formando, olha que bonitinho. Tá vendo? Bom, aí agora a gente tem que decidir quem veio primeiro. Quem será que veio primeiro? Merostomata ou Pycnogônida? O que vocês acham? Quem veio primeiro? Hein? Quem veio primeiro, Merostomata ou Pycnogônida? Não usa o seu chutômetro. Pensa quem dos dois tem uma característica que poderia ser a mais basal de todos os quelicerados? Será que é o do
não sei pronunciar não, professor. Por causa da quelícera, né? Picnogônida. Se você achar difícil, você pode falar picnogonida. Tá? Às vezes, o modo certo de falar é picnogônida, mas você pode falar picnogonida. Não sei se fica mais fácil. É o picnogônida. Por que, Demerson? Porque o senhor falou que vamos dizer que a quelícera, abre aspas, é tipo uma protoquelícera, né? Tipo algo que... Isso. Como ele não tem uma quelícera verdadeira, é como se fosse um quase quelicerado, né? Mesmo que o merostomata se pareça com o trilobita, ele ainda tem uma quelícera, né? Então, tá muito mais próximo de uma aranha, de um escorpião, de um ácaro, do que, né, a aranha do mar, que não tem quelícera, tá? Então, beleza. Então, a gente vai juntar merostomata. Vamos juntar aqui, ó, merostomata. Gente, vocês devem estar bem mais fácil de vocês fazerem com lápis. Eu tô aqui sofrendo com esse mouse. Ó. Então, aqui, ó, a gente vai juntar merostomata com aquela galerona lá, né? E, por fim, a gente vai juntar picnogônida com essa galera toda aqui. Olha aí que bonito, né? Puxa um tracinho aqui para representar o ancestral de todo mundo. E esse aqui passa a ser o nosso grupo Quelicerata. Esse é o nosso grupo Quelicerata. Olha aí. Ok? Certo? Quais são as apomorfias, né? Quais são as características que a gente usou? Não vou repetir, tá? Porque vai gastar muito tempo. Não vou escrever aqui, vai ficar como dever de casa, ok? E vocês vão colocar no cladograma essas características, tá? Então, por exemplo, vou colocar só um aqui, tá? Pra vocês verem o que eu tô falando. Então, por exemplo, eu já vou colocar aqui que quelicerata é todo mundo que tem quelíceras. Então, essa é a característica que define o grupo. Certo? Tem mais, né? Prosoma, opistossoma, né? Pelo menos em algum momento da vida, pé de palpo, né? Então tem outras características, mas essa uma só já basta, né? Desde que ela seja boa, né? Não pode ser gordinho e magrinho, né? Não tô, sem ofensa, Demerson, mas não pode ser gordinho e magrinho. Tem que ser uma característica pauleira, né? Tipo, essa e ninguém mais vai te retrucar. Então, quelíceras não tem erro. Tem quelícera. Ah, professor, mas picnogônida não tem quelícera. Tudo bem, não é uma quelícera verdadeira, mas é quase uma quelícera, né, gente? Quase uma quelícera já é muita coisa, tá? Então, assim, e é homólogo, porque é derivado do primeiro segmento do corpo. Então, tudo bem, tá? E tem mais coisa, né? Tem 8 pernas, a picnogônida tem 8 pernas, né? Tem o prossoma e o opistossoma, apesar de que o opistossoma dela, né, é também um quase opistossoma, mas ela tem muitas coisas que os quelicerados têm, tá bom? Então, tá aí. Entenderam, gente? Certo? Então, fica como dever de casa para vocês completarem, colocando para cada ramo desse, para cada tracinho desse, vocês coloquem a característica que vocês julgam adequada para sustentar o clado, tá? Não vou colocar aqui não, senão a gente vai atrasar muito, a gente já está atrasado. Show, gente? Beleza? Então vamos mudar e vamos olhar o grupo Miriápoda, que é o bem facinho. Agora, então, o quelicerado é bem chato, mas o Miriápoda já é bem mais tranquilo, ó. Ó, Miriápoda é formado por 4 grandes grupos, tá? 4 grandes classes. A gente tem o já conhecido por vocês, os quilópodes, que são as lacraias, aqueles miriápodes predadores, né? Que tem uma forcípula para poder injetar veneno, aquele bicho bravo, né? Forjado nas brasas do inferno. É a lacraia, certo? E do outro lado, vocês também já conhecem, que eu já mostrei para vocês, que é o grupo dos diplópodas, né? Que são os embuás ou piolhos de cobra, que são aqueles bichinhos super pacíficos, construídos lá nas nuvens de caramelo do céu,
Bicho super de boa, tranquilo, na dele, vive lá no substrato do solo, comendo resto de planta que ninguém quer. Então, bicho super de boa, né? Que é caracterizado pela fusão das maxilas numa estrutura chamada gnatoquilário, ou também pela presença de 2 pares de pernas para cada segmento do corpo. Daí que vem o nome, né? Diplópoda, diplopernas nos seus diplosegmentos. Após vocês falaram isso várias vezes, porque é legal falar, né? Diplopernas nos seus diplosegmentos. Dá até para você fazer um trava-língua aí com um primo seu, né? Um sobrinho, né? Fala aí, meu filho, 3 vezes, fala rápido. Diplopernas nos seus diplosegmentos. Tenho certeza que ele vai gostar. Então, aqui, diplópoda, tá? Então, diplópoda e quilópoda vocês já conheciam, mas tem 2 outros grupos de bichinhos bem miudinhos que também vivem lá no meio da serrapilheira do solo, comendo o resto de planta, né, material orgânico, que são os paurópodes e os sínfilos. Então, o grupo paurópoda, que é esse aqui, ó, né, os chamados de paurópodes, são bem pequenininhos, tá, gente? É bicho quase microscópico, coisa de menos de 1 centímetro. Tá vendo? Bem bonitinhos, parece muito com um diplópode, né? Ó, o formato do corpo dele. E os sínfilos já não é tão parecido assim com um diplópode, né? Parece mais com uma lacraia, né? Ó, bem parecidinho com uma lacraia. Né? Mas também são bichinhos, dá para ver pela coloração deles, branquiçado, né? Parece um bicho sensível, né? Também vive na serrapilheira, ok? Então, sínfilos e paurópodes. Beleza, então vamos lá para o nosso exercício, né? Então, a gente já tem 2 times. O time quilópoda, o time das lacraias, e o time diplópoda, o time dos embuás. E a gente tem 2 bichos aqui que a gente ainda não caracterizou. Onde vocês vão colocar? Vamos lá, quem vai para o time dos quilópoda e quem vai para o time dos diplópoda? Me ajuda aí. Me ajuda rapidinho para a gente ir para o lanche. Enquanto vocês pensam, eu já vou escrevendo aqui na minha tabelinha. E aí, galera? Quem vai? Ó, não é para usar o achômetro nem o olhômetro, tá? Não é para chutar, nem o chutômetro. É para você... Qual é a característica que vocês lembram desses 2 grupos? A gente já estudou eles, que a gente poderia usar para classificar essa galera. Eu já falei até, né? Quem estava prestando atenção, e aí? Não, gente, ninguém, que tristeza. Vai ser difícil a próxima prova, hein? Isso porque vocês nem viram a nota da segunda prova. Na hora que vocês verem, vocês vão cair para trás. E aí, galera, vamos lá. Ninguém, gente, por favor. Puxa um pouco a imagem dos sínfilos, ó. Vou botar aqui, ó. E aí, os sínfilos? Qual grupo eles entram? Olha só, vou dar uma dica, né? Porque tá difícil. Já falei, ó. Quilópode, isso, muito bem, Fernando. Quilópode tem 1 par de perna por segmento. Diplópode tem 2 par de perna por segmento. Então, se eu olhar para um sínfilo, quantos par de pernas por segmento ele tem? Ele tem um, professor, né? Isso, 1 par de perna por segmento. Então, o sínfilo é do time das... Qual é o time dos sínfilos? Lacraia. Time das lacraias, time quilópoda. Começa, gente, a pegar o costume de falar o nome científico, viu? Fica mais fácil para vocês guardarem. É o time quilópoda, tá? E o paurópode. Quantos apêndices por segmento eles têm? Ó, vamos achar os segmentos. Ó, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, e aqui tem outro. E aí, quantas pernas eles têm por segmento?
Ó, esse segmento não tem pé. Esse aqui tem uma. Isso. Esse aqui tem duas. Ó, olha aqui, o segmento tá aqui, ó. Tá vendo? Duas. Esse aqui, duas. Esse aqui, duas. E aí, time quilópoda ou time diplópoda? Diplópoda. Time diplópoda, muito bem. Então, paurópodes por time diplópoda, certo? Então, então, se a gente olhasse só para as pernas, a gente diria que paurópoda é do time diplópoda e sínfila é do time quilópoda, tá? E por muito tempo, essa foi a classificação. Inclusive, no Hickman, a classificação que está lá é essa: paurópode com diplópoda e sínfila com quilópoda. Mas, atualmente, essa classificação já está desatualizada. E eu fico até surpreso que demorou muito tempo para desatualizar. Por quê? Se a gente olhar para a região da cabeça desses animais, a gente vai ver que existe uma diferença entre quilópoda, sínfila, paurópoda e diplópoda. Na verdade, duas diferenças. A primeira diferença é que em paurópoda, diplópoda e sínfila existe o início de uma fusão ou a fusão completa das maxilas, do primeiro par de maxilas, para formar a estrutura chamada de gnatoquilário, que é como se fosse uma pazinha, né, para comer. Né, os segmentos fundidos assim, ó, para formar uma colherzinha para comer. Então, esses dois têm um gnatoquilário bem feito, bem bonito, e o sínfilo, não é que ele tem um gnatoquilário, mas ele está quase formando, né? Ele tem as maxilas bem próximas. Não está mostrando isso aqui, tá, gente? Porque não fica muito extensa a aula. Mas no quilópode, não tem, né? Os quilópodes, eles têm as maxilas separadas, né? Eles têm o primeiro par de maxilas, o segundo par de maxilas separado, não existe gnatoquilário. Então, essa é a primeira evidência de que sínfilo, na verdade, não é um grupo de quilópoda, certo? A segunda característica é relacionada ao maxilípede. Os quilópoda, eles têm o maxilípede modificado em forcípula, né? Que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Que é o ferrãozinho dela, né? Fica aqui. Nenhum dos outros três tem maxilípede. Todos eles perderam o maxilípede, tá? Então, se você olhar aqui, ó, no paurópode, não dá para ver o maxilípede. No diplópode aqui, ó, também não tem maxilípede, certo? E lá no sínfilo também não tem, ó. Se você olhar aqui, ó, o sínfilo também não tem maxilípede, tá? Aqui já é o primeiro par de perna. Então, nenhum dos três tem maxilípede. Todos os três perderam o maxilípede. Então, a gente tem uma característica contra duas. Eu ainda dou uma terceira característica. Se você acompanhar o desenvolvimento embrionário, você vai ver que o modo que os sínfilos, os paurópodes e os quilópodes criam os seus segmentos, né, fazem os seus segmentos, é diferente do modo que os quilópodes fazem. No quilópode, um segmento vai se duplicando um atrás do outro, né? Um por um, tá? Então, o último segmento gera mais um, que gera mais um, que gera mais um, que gera mais um, e o animal vai ficando comprido no desenvolvimento embrionário, tá, gente? Já em todos esses três aqui, não é assim, é aos pares. Então, os dois últimos segmentos se duplicam, e aí esses dois se duplicam, e aí os dois se duplicam. Então, é de 2 em 2. Todos esses daqui são de 2 em 2. E é por isso que, nesses dois, a gente gera diplosegmentos. Porque esses dois segmentos que estão se duplicando, eles vão se fundindo à medida que eles vão duplicando. Tá vendo? Então, por mais essa característica... Então, agora são 3 características contra uma, né? 3 características dizendo que esses 3 estão juntos, contra uma dizendo que esses 2 estão juntos. Então, a gente, por conta do princípio da parcimônia, que diz que quanto mais características você tem, mais é provável que esse grupamento dessas características é correto, então a gente diz que
na verdade, esses 3 grupos estão juntos. Então, não caiam na pegadinha das pernas, tá? Porque sínfilo, na verdade, o grupo é do time dos diplópoda, mesmo que eles não tenham um par de perna por segmento. Na verdade, se você olhar com calma, você vai ver que na verdade, você nem consegue entender qual perna é de qual segmento, tá vendo? Parece que tem segmento sem perna, ó, tá vendo? É meio que confuso, porque justamente, devido ao fato deles crescerem em duplas, fica faltando uma perna aqui, uma perna ali, tá? Então, eles têm uma perna por segmento, mas, na verdade, eles têm uma perna para cada diplosegmento. Então, eles não têm diplopernas, eles têm haplopernas em diplosegmento. Agora eu dei um nó na cabeça de vocês, né? Mas eles têm haplopernas em diplosegmentos, ok? Tem mais características, é claro que tem, mas no geral são essas, tá bom? Tem algumas internas, como, por exemplo, a posição das gônadas, mas, no geral, são essas, tá? Então, na verdade, a gente vai dizer que diplópoda, paurópoda e sínfila é do grupo diplópoda. E o quilópoda está separado, ok? Então, vamos lá, vamos colocar isso no nosso cladograma. Então, pega aí o seu papelzinho. Pega aí seu papelzinho, vamos anotar, eu já escrevi no meu aqui, ó, quilópoda, diplópoda, eu tô achando que o meu tá ficando muito grande. Eu vou colocar aqui quilópoda, diplópoda, e aqui embaixo eu vou escrever paurópoda e sínfila. Ok? Paurópoda e sínfila. Tá, não. Aí eu vou colocar aqui, ó, time diplópoda, certo? Aqui, ó, time diplópoda, ok? E time quilópoda, só com ele, né? Time de uma pessoa só, né? Time quilópoda e time diplópoda, certo? Os dois são grupo irmão. Vou colocar aqui, ó. Puxar o ancestral do quilópoda, ó. O ancestral do grupo diplópoda. E vou juntar... Opa! Peraí, gente. Perdi aqui. E vou juntar esses dois aqui. Certo? Ficou meio ruim aqui, mas vai dar certo. Ó, pronto. Vou juntar esses dois e botar o ancestral deles aqui, ó. Ok? Tá vendo, ó? Grupo quilópoda, grupo irmão do grupo diplópoda. Quem veio primeiro aqui, gente, não tem problema, tá? Quem veio primeiro foi o sínfila. E diplópoda é grupo irmão de paurópoda, tá? Então, esses dois estão juntos e os dois são grupo irmão deles. Mas vocês não precisam guardar isso não, tá? Então, o grupo quilópoda e o grupo diplópoda. Isso é mais importante vocês saberem. Pode repetir, a minha filha entrou fazendo maior barulho aqui, eu não ouvi nada. Desde que parte? Desde grupo irmão, eu não ouvi qual é o grupo irmão de qual. Olha só, quilópoda tá sozinho, tá? Porque ele tem o maxilípede modificado em forcípula. Então ele tá sozinho, só ele tem maxilípede. Diplópoda, paurópoda e sínfila estão juntos, porque eles perderam o maxilípede, ok? Então, todos eles perderam o maxilípede. Diplópoda é grupo irmão de paurópoda, porque os dois têm gnatoquilário, que é a fusão das mandíbulas. A fusão das maxilas em gnatoquilário. E os dois também têm diplopernas em diplosegmentos, né? Agora, a sínfila tá mais basal, né? Sínfila tá mais para fora, porque o sínfila não tem um gnatoquilário, tá? Mas é um quase gnatoquilário, e ele não tem duas pernas por diplosegmento, ele tem uma perna para cada diplosegmento, ok? Então, tá aí também relacionado com a quantidade de pernas, ok? Então, depois vocês vão completar, tá? Vocês vão colocar aqui maxilípede, né? Maxilípede em forcípula, e aqui vocês vão colocar maxilas separadas, né? E para diplópoda e quilópoda, vocês lembram
dessa questão. Eu vou até colocar aqui, gente, porque tô achando, do jeito que eu tô conversando aqui com vocês, eu tô até achando que está sendo importante essa diferença, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, só para ficar claro, eu vou juntar aqui, ó, diplópoda com paurópoda, deixar a sínfila separado, vou criar aqui um grupo para os dois, ó, só para ficar bem claro para vocês, ó. Pronto, tá? Então, acho que agora ficou melhor de ver, ó. Então, diplópoda é grupo irmão de paurópoda, porque eles têm gnato oquilário e diplopernas, né? Diplópoda e paurópoda juntos, grupo irmão de sínfila, certo? Porque eles têm maxilas e perderam o maxilípede. E o quilópoda separado, grupo irmão desses três juntos, porque eles têm forcípulas, né? Maxilípedes. Agora, pensa bem, se o grupo dos quilópoda tem maxilípedes e o grupo dos diplópoda não tem, quem veio primeiro? Quem surgiu primeiro? Quilópoda ou diplópoda? O que vocês acham? Quem surgiu primeiro? Quilópoda ou diplópoda? Eu acho que o quilópodo, né, professor? Por quê? Por conta do maxilípede. Isso, né? Isso mesmo. Por conta dele ainda ter o maxilípede, né? Pensa bem, para você perder uma coisa, você primeiro precisa ter tido ela, né? Então, o ancestral dos miriápoda tinha maxilípede. Esse maxilípede foi retido nos quilópoda, eles quiseram essa herança, e os três do grupo dos diplópoda não ficaram com o maxilípede. O ancestral deles perdeu o maxilípede, né? Por que eles perderam? O maxilípede nos miriápoda é usado para quê? Injetar veneno, né? E para que diabos 3 bichos que comem folha morta vão precisar de um ferrão com veneno? Não faz sentido nenhum, né? Então, eles perdem esse ferrão com veneno, esse maxilípede, essa forcípula, e precisam muito mais de uma colher, né? Para raspar aquelas folhas e comer aquele material mole, precisa mais de uma colher. Então, perde o maxilípede e evolui o gnato oquilário, né? Ou as maxilas fundidas. Tá vendo? Evolutivamente faz todo sentido. E a gente sabe dessa história não porque a gente viu isso acontecendo, mas porque a gente pensou logicamente, baseado nas estruturas que eles têm, essa deve ser a provável história evolutiva deles. Tá bom? Beleza. Então, guarda isso. Lembra que quilópode é um predador, né? Um predador que come pequenos animais. E os outros 3 são bichos que comem matéria orgânica morta. E aí você já consegue fazer algumas associações. Certo? Então, eu vou colocar aqui só o nome do grupo miriápoda. Eu vou colocar um pouquinho menor aqui. Vou colocar aqui só o grupo miriápoda. Vocês podem escrever aí de uma vez, miriápoda. E aqui embaixo eu vou colocar a característica que define os miriápoda, né? Qual que é a característica que define os miriápoda? Corpo dividido em cabeça e tronco. Cabeça com 5 segmentos, né? E tronco. Ok? Essa é a característica que define os miriápoda. Tá bom, gente? Certo? Vamos para o intervalo, então. Vou dar um intervalo mais curto, tá, gente? Porque senão a gente vai atrasar. Então, são 3h55, nós vamos voltar a 4h10, tá? 15 minutos só de intervalo, para a gente não atrasar, porque eu ainda tenho que fazer vista de prova com vocês no final dessa aula, hein? Então, já viu, nós vamos até 9 horas da noite hoje. Então, vocês vão lá, não esqueçam de preencher o formulário de frequência e a gente volta 4h10, tá? Até daqui a pouco.